Beleza, galerinha? Tudo bem? Bom dia a todos, quase boa tarde. Aqui é Adriano, FAC TV. Hoje temos uma convidada aqui especial, Alessandra Magalhães. Hoje vamos bater um papo, falar sobre o garoto Anthony, desde bebê, treinando aqui com a gente, e vem se desenvolvendo bem. Vamos pontuar diversos assuntos referente à competição. Isso vai ser bom porque para a Alessandra esse ambiente competitivo transformou muitas coisas para ela, né, na rotina dela. Então, sejam todos bem-vindos. Alessandra, passa aí para nós, Alessandra, tudo bem com você? Como que está sendo participar desse primeiro podcast falando sobre o Anthony? Conta aí. Bom dia, Adriano, bom dia a todos que estão vendo. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, a participação, mais uma vez com vocês, tendo a oportunidade aí dessa porta aberta para falar um pouco mais sobre o Anthony, a evolução e as questões dele e a estrutura da escola, né, tudo que a escola vem fornecendo para nós, esses 8 anos aí, né, que fazem o mês que vem, 8 anos de carreira do Anthony. 8 anos não é fácil, hein? Qual é o jogador na atualidade que perdura por 8 anos vestindo o manto? O Anthony vem na luta, vem numa crescente, é um garoto especial para nós, pro futebol também, porque a forma como tudo foi construído só fortalece aquilo que nós temos como visão de negócio voltado para formação, para desenvolvimento, para crescimento pessoal e profissional de cada um dos atletas, dos meninos que estão aqui conosco, certo? Então, Alessandra, 2 anos e 8 meses, vamos dar uma pincelada, passar lá e lá para o passado, né? 2 anos e 8 meses, você em busca de colocar o Anthony para fazer atividade física, para vivenciar essas oportunidades. E aí, como é que foi você buscar escolas de futebol que atendesse a idade do Anthony, né? Que abrisse as portas? Como é que foi tudo isso? 2 anos e 8 meses faz um tempinho, né? Bom, Lá tivemos atrás. algumas dificuldades, né, no decorrer, principalmente com essa idade, né? Por que que nós buscamos o futebol? Ele apresentou logo cedo um gosto pelo futebol, né? A gente já percebeu que ele gostava muito quando ele ficava ali no berço, com bolinha. E aí nós, a partir dos 2 anos, começamos a identificar que ele tinha algumas questões, principalmente a questão da fala. Ele apresentou um atraso significativo na fala. E aí nós optamos em ir atrás, investigar as questões dele, se havia alguma coisa, né, no caso do autismo, né, que era o que a gente já havia percebido, e fomos atrás do futebol, né, que era uma alternativa para a socialização, que ele tinha uma dificuldade muito grande em socializar. Então nós optamos em ir atrás do futebol, já que era a paixão dele desde pequeno. E aí enfrentamos diversos desafios, né? Porque até então, nos contatos com as escolas, eu não colocava as questões dele. Somente que ele tinha 2 anos e 8 meses e havia o interesse pelo futebol. Bom, todas as escolas fecharam as portas. A única escola que realmente, de fato, deu atenção foi a FAAC, que na época era o Azulão. O meu contato foi inicial, inclusive com você. E aí você teve uma fala assim que foi muito importante no WhatsApp para a gente. Não, traz o atleta para a gente conhecer. Aí a gente já viu que o nível da escola já era outro. Além de aceitar, mesmo com 2 anos e 8 meses, tratou ele como um atleta. Né? Então, essa comunicação e essa linguagem foi muito importante, não só pelo fato de você ter aceito ele aqui na escola, mas sim também da forma como você conduziu aquela conversa. A gente já percebeu que era bem profissional e que realmente visava o atleta em si no esporte, né? Que era o mais importante. A gente já percebeu que tratava de uma forma mais, né, profissional. E aí nós trouxemos o Anthony para uma aula experimental. Até então, né, a escolinha não conhecia o Anthony, E, passou a conhecer e naquele tinha momento, bastante menino, tinha bastante um mundo criança, de criança. e aí começou o desafio. Né? Dali em diante,
Foi bem desafiador, porque as questões sociais dele era gritante, né? E é interessante, Alessandra, porque assim, enquanto ele tá na tua casa, ele tá vivendo ali com vocês, ou leva pra escola, ele participa, tá meio que fechado ali, é diferente do futebol. Sim, Porque chega no futebol, tem uma movimentação totalmente diferente. E aí são as pessoas observando quem chega, sim. é você observando como as pessoas enxergam Que pesa bastante. ele, isso pesa bastante, Pesa entendeu? muito. É o professor observando o garoto e tentando entender como que ele se encaixa na estrutura de treino, que na maioria das vezes o garoto, e principalmente quando é novinho assim, eles querem jogar, quer chutar, quer correr. Aí já pega a dificuldade que era o Anthony em se comunicar, Sim. né? Você vê que tem todo um enredo aí, né? Que não é fácil, não se torna fácil. E para vocês, assim, entender, ver a expectativa, né? Tá lá, uma expectativa de colocar ele no futebol. Aí vem uma realidade que é ver ele atuando. Você vê, você vai lembrar disso? No primeiro momento, ele já ficou separado dos demais, que é como se fosse um processo de integração, sabe? De Sim. colocar ele dentro da linha de raciocínio que nós temos. E ali você já começa a perceber. E eu falo para todos os pais, e eu acredito que eu falei isso para você, eu tenho quase certeza que eu falei isso para você. Paciência vai ter. Não sei se você lembra disso, mas eu falei, paciência vai ter, porque se faz necessário, senão não vai, o passarinho não vai conseguir bater asa, né? E É. aí, como é que foi isso? Expectativa, realidade. Meu, agora ele começou a fazer o que você falou que ele. Ah, eu acho que ele gosta do futebol. Agora ele começou. E aí, como é que foi isso, né? Todo esse processo. Na verdade, quando você fala de paciência, essa palavra ela persiste até hoje, né? Ah, eu não paro de falar ela, tá? Muita paciência, muita dedicação de todos, né? O processo foi bem difícil, né? Que nem você falou, separa o aluno, faz a parte. Só que essa separação do aluno, né? No caso do Anthony, durou 1 ano e meio. É uma separação curta, tá, gente? Bem curtinho. Foi 1 ano e meio só treinando com um professor, enquanto os restantes treinavam separado. Então foi assim, um processo longo, um processo que houve muito choro, né? O choro dele, né? Muita vontade de desistir, mas a gente persistindo, aonde entrava os professores e o Adriano tenha paciência, porque querendo ou não, a gente começa a ver o comportamento das outras crianças, os pais, eles olham, dava a impressão do que a mãe está insistindo que esse menino seja jogador de futebol. E não é isso, né? E não era isso. O meu objetivo não é o meu filho ser um jogador. Lógico que pode ser uma consequência, mas era justamente a socialização e o esporte. Acabou, saúde, E qualidade aí de a vida. gente via a cara de todo mundo olhando para nós, olhando para ele tendo crise dentro da quadra, por diversas vezes. E a gente persistiu. Não, vamos continuar, vamos tentar. E o mais importante, em nenhum momento a escola, profissionais, seja quem for, falou pra gente que não dava mais. Insistimos também. Sempre nós vamos conseguir. Vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Paciência, pai. Paciência, mãe. Tentamos de todas as formas. Usamos todas as técnicas. Mas com 1 ano e meio se passou, até que um belo dia, o senhor Anthony começou a participar, né? resolveu entrar no meio de um jogo que a Cássia estava dando coletivo. Ele resolveu entrar e ali deixar ele fazer o que ele queria, e dali em diante ele começou a participar do grupo, né? Participar das atividades. Ainda assim, lógico, com toda a resistência, né? Porque na época a gente tinha até suspeita dele ter o TOD, né? Que é o transtorno opositor, porque ele não aceitava nada do que era pedido para ele. E quais são as patologias mesmo? Ele tem o TEA, né? Que é o autismo. Ele tem o TDAH, só que o TDAH engloba duas patologias, né? Que é a falta de atenção e hiperatividade. Ele pegou os dois. Ele tem as duas patologias. E recentemente o DI, que é o déficit intelectual, né? Que apresentou. Então ele tem um atraso aí mais ou menos de 4 anos. Hoje ele tem 10 anos, ele tem mentalmente uma idade de 6, 7 anos.
Entendido. Então, trabalhar com todas essas questões, né, com 2 anos e 8 E assim, meses? quando você fala mentalmente, 7, 8 anos, ele evoluiu tanto que não aparenta Não. 7, 8 anos. Não, mas quando a gente fala de futebol, a idade cronológica não é a Não é mesma. a mesma, Quando a né? gente fala de Aí, alfabetização, sim, aí sim. Mas em campo, em quadra, não. não tem essa diferença, não é gritante. Percebe-se sim que Sim, tem uma diferença, entendimento, a estrutura do jogo, mas também não é uma disparidade. não, não. Tá ali, tá próximo, Não, são mas coisas isso foi por conta de todo o do trabalho, trabalho, desses sim. 8 anos que vem sendo feito, e hoje que ele fazem 6 meses que ele faz personal, né? Que aí já trabalha especificamente as necessidades dele, E do né? jogo. Do jogo, para participar de campeonatos também, que depois nós vamos conversar sobre isso. Ele evoluiu demais, mas assim, a gente está presente o tempo todo. Falta é a coisa mais rara a gente ter, assim. É, A frequência, a dedicação da escola, todo o nosso trabalho, isso é reflexo. Hoje, quem conhece o Anthony, tem muita gente na escola que tem bastante anos, né, aqui frequentando, sendo aluno, que conheceu ele pequeno e vê hoje. Bem que muita gente se orgulha e fica muito feliz de ver ele jogar, incentiva muito ele, porque gosta demais dele. sim, e assim, com chuva, sol, frio, coisa mais difícil é esse homem faltar, hein? Não, ele fala pra mim que jogador joga na chuva. Não, que bom, Ele tem que que vir bom. jogar. Eu sofro às vezes nos treinos da FAAC que eu recebo a mensagem assim, ó, o professor, vai ter treino hoje? Tá chuviscando. Pô, é treino normal, meu. É um temporal, é torrencial, é outra história, né? Sim. Mas caso não, treino é normal. Teve um treino aqui que tava chuviscando, chuvinha básica aí. De repente caiu um toró na água. Aí quando eu olho, tá lá o Anthony naquele toró. Eu falei, meu Deus do Ele só céu. sai se mandar ele É sair. só se falar, sai que não dá mais. Aí ele pula fora e reclamando Normalmente, ainda, se hein? o Adriano falar firme também. E reclamando ainda, brabo pra danar. Então, Alessandra, é assim, o Anthony, ele não faz parte do nosso futebol de campo. Ele treina no Academy da FAAC, tá? Teve todo esse processo que nós desenhamos aqui, né? Você desenhou aqui pra gente. E, e esse contato, né, com o público, que antes ele ficava lá no cantinho dele, aí ele começou a ser inserido com o público, e aí começa uma nova etapa para você, porque enquanto ele tá no cantinho Sim. e as pessoas olham, beleza, tá ali, tá treinando dali, legal. Aí ele começa a ser inserido porque o futebol é coletivo. Sim. Então, para eu jogar, eu dependo de você também. E aí o garoto quer jogar, mas depende do Anthony. Aí o pai do lado da tela aqui tá aqui, eita, ele não toca de. E aí, como que fica você nesse cenário? Porque enquanto tá no cantinho, tá legal, né? Tá legal, tá lindo e bonito. Agora vai envolver com outras pessoas. E nem todos sabem Sim. quem é o Anthony. E aí começa aquela conversa, né? Ah, ele não faz, ele não executa, ele não sei o quê. E pra você aceitar tudo isso, ou aceitar não, entender isso daí, né? Na Como é que foi? verdade, conforme vai passando o tempo, o coração vai apertando mais, né? Ah, já já nós chega lá nesse aperto do coração, hein? É uma luta, né? Porque assim, como mãe, é lógico que esse tipo de comentário também vai afetar qualquer uma, né? E a gente acompanha muito tempo na grade os campeonatos, os jogos, e a gente ouve muita coisa. Então, ainda bem que do Anthony, especificamente, eu não vi nada. Mas eu sou uma pessoa que costumo procurar entender as coisas que são ditas, né? É natural do ser humano falar besteira, né? A gente, é lógico, que tenta proteger, né? Porque é nosso filho e o Anthony por ter todas as patologias. Mas a minha preocupação maior não é nem tanto nós como pais ouvirem, mas sim ele Ele, como como que ele atleta, recebe isso, né? porque ele não processa as informações do mesmo jeito. Então,
A minha preocupação é a frustração, como ele vai lidar, como ele vai evoluir com isso. Então a gente tenta de muitas formas tentar evitar, mas também não é saudável. Eu acredito que ele tenha que ouvir também, que ele tenha que passar por esse processo, que é um aprendizado, porque eu não vou conseguir poupar ele o resto da vida por isso. Então, em algum momento vai acontecer, né? Em algum momento, se ele for jogar algum campeonato, algum jogo maior, a torcida vai fazer isso. E ele tem que aprender a lidar com isso. Mas em muitos momentos eu andava com um colar. Identificando. Eu pedia para ele chegar num jogo com colar, para tentar amenizar um Esse pouco impacto, né? essa questão das falas. E funcionou, né? E vocês também. Normalmente vocês pegam a equipe e também comunica a equipe Sim. da questão dele. Então, a equipe em si eu nunca vi rejeição. E comentários também não. Mas é lógico que a gente ficaria chateado em ouvir. Mas também eu entendo que muitas coisas faz parte do processo e ele também não tem toda essa qualidade de futebol que não vai ocorrer um comentário desse, né? Uma hora ou outra, alguma coisa pode acontecer. Sim, A ideia é vai sempre acontecer. se preparar, né, e tentar de alguma maneira minimizar Sim, esse impacto que é o que você está falando. Diga um negócio, nesse processo, nessa filosofia aí de escutar, assimilar e executar, com essa metodologia, essa é a ideia da FAAC, entendeu? Como que foi, assim, para o Anthony criar essa segurança através da nossa rotina, da nossa ideia de trabalho? Como é que foi isso? Porque entra o que você falou de processar, né? Então, muitas das vezes, essa fala que eu estou falando aqui, né, de escutar, assimilar, executar, isso você pega, né? Você entende ela e você tenta de alguma maneira retransmitir isso para ele com um jeitinho que você tem, né, que facilita o processo com ele, para que ele se desenvolva. Como é que foi isso, né? Entender essa filosofia para você? Então, em questão do processo dele, como que funciona? Ele precisa sempre estar ciente antes do que vai ser feito. Ele tem que ser comunicado, ele precisa organizar mentalmente. Então, o processo inicia em casa. Então, assim, teve um jogo que até teve a cobertura da Nexus, né, na Ruby, que o Anthony foi considerado o destaque do jogo. Não teve preparação para aquilo, né? Não. Aí teve uma desorganização geral. Não teve preparação, porque eu não sabia. Eles costumam decidir o melhor do jogo. E aí o árbitro chegou em mim e falou assim, ó, eles, eles se reuniram ali comigo, né, e falou assim, ó, nós decidimos aqui o melhor da partida, tá? Vai ser aquele pequenininho que você colocou no jogo. E eu olhando assim pro árbitro, tipo já imaginando todo o cenário, porque nem eu estava preparado. Não. E aí lida com aquilo, como é que foi, hein? Porque você não preparou o homem, Então, né? a gente sempre, quando sair de casa para tudo, você está indo para tal Agora vai lugar. ter que começar a preparar ele. Ó, você pode ser um destaque, É hein, legal. assim que funciona. Olha, eu peço que você se comporte assim, 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 e sempre tendo uma consequência, né? Se você não, né, não vai ter. Mas se você for bem, normalmente ele fala que ele merece McDonald's. Então é isso que é o combinado nosso. E aí, durante os treinos ou o jogo, a gente vai acompanhando e vai orientando, Certo. né? Mas nos jogos em si, ele costuma se comportar muito bem. Normalmente os problemas são na quadra, no treino. Que ele acaba, às vezes, pegando algum menino, porque ele tem muita competitividade, ele não aceita estar perdendo, né? Ali é E guerra, aí hein? ele começa a ter reações, né? Porque não sabe assimilar e entender o sentimento, porque hoje a questão maior é a compreensão do sentimento. Ele não sabe o que ele está sentindo, não consegue nomear e não consegue lidar. Então ele fica nervoso, a reação dele é desregular. Então, algumas vezes ele desregula, né? Não é todo mundo que vê, mas ele desregula, né? Ele tem crises, ele ataca as coisas, ele xinga, ele fica nervoso. Bom, várias coisas. E aí a gente fica preocupado, chega no campeonato. Ele me xingou, tá? Ele me xingou, tá bom? Troquei ele. Você estava no jogo. Você me desculpa, você eu estava- ri, mas é engraçado. Ela estava na final. Ela estava na final. Eu troquei, é que ela não viu. Eu troquei ele passou do meu lado e me xingou.
Eu olhei pra ele e falei, da hora. Não, o que eu acho Legal, engraçado você. é assim, é errado xingar, mas todo mundo tem medo do Adriano, né? Né? Ele não teve, não. Ele não tem, porque muitos anos de carreira com o Adriano, ele já não tem mais Ah, esse... perdeu, tá sem vergonha. Ele fica nervoso, ele tem essas reações. Então aí vai para um campeonato, imagina, né? Um lugar diferente, torcida, barulho, tudo. Emoção, ansiedade, nervoso, isso mexe demais com ele. Bem que a gente percebe que baixa até o rendimento, o treino dele Sim. é um e quando vai. Isso é normal da maioria das crianças, né? Também. Mas no caso dele fica mais evidente porque ele tem que lidar não somente com o jogo em si, mas também com as questões externas que pesa bastante, né? E a mãe também na grade, né? Fica vendo tudo isso. Como você estava falando do campeonato aí da Copa Rubi que ele participou, o primeiro jogo foi que nem eu relatei para você. Não, e é engraçado que você começa num local, aí você larga e começa a andar. Ela larga, tá? Aí quando eu vi assim, já tava longe. Eu falei, eita, Eu largo porque ele fica buscando e eu não quero influenciar. ele fica te procurando. A referência tem que ser vocês que estão Ele ali fica lá. coordenando ele e ele fica buscando, né? Mas a Copa Rubi mesmo, quando começou o jogo, que eu olhei aqueles atletas lá, eu falei assim, eu virei pro meu marido, eu falei assim, não, onde que o Adriano enfiou o Anthony? Aonde ele vai caber nesse jogo? Pelo amor de Deus. Esse menino tudo grande. E eu rezei do lado de fora pra você não colocar. Aí eu falei, O que a maioria dos pais fazem, né? Não, eu paguei o campeonato, eu quero que meu filho jogue. Eu tava rezando pro meu não jogar. Aí eu fui e falei, vai, entra. Porque justamente tem todas essas questões. Eu vi o nível, né, do campeonato, dos meninos, do time, do adversário. Eu falei, meu Deus, onde que nós vamos colocar o Anthony? Porque aí vem toda a preocupação que eu já citei, né? Como que ele vai se comportar? Como que ele vai lidar com isso? Qual vai ser a reação? Né? E detalhe, tá? Só quem se preocupa é a gente, porque ele tava Ele não liga pra largado, nada. solto. Ele parece que não tem a ansiedade, a preocupação do jogo, não. Ele tem a atitude que eu peço pros meninos, que é tratar aquele momento como um momento normal no qual ele está se divertindo. Ele trata daquele jeito. E aí eu olhei também outra questão, é que ele é abaixo da estatura dele. Quando olhou o resto do time, aqueles meninos enormes e o Anthony pequenininho, meu Deus do céu, falei, não lá pode no ser. meio, uma guerra danada, hein? Foi nesse que ele foi eleito. Foi destaque. Foi o destaque, que foi surpreendente, que pegou todo mundo de surpresa. Eu também, tá? Inclusive, ele saiu chorando e aí foi dar entrevista. Não, a entrevista dele, cara, olha. É porque quando ele fica sob pressão, ele inverte tudo que ele fala. Ah, o campeonato foi bom? Não, não foi bom, foi ruim. Eu joguei péssimo. Você jogou bem, não, eu joguei péssimo. Foi tudo Aqui ao é uma contrário. porcaria. E eu desconcertado, né? A entrevista acontecendo e eu aqui. Meu Deus, o que ele tá falando? Não, Anthony, não, você foi bem, não, fui mal. A bola é ruim, o campo é ruim, é tudo ruim. Eu falei, meu Deus. Mas foi por conta da pressão. Ele age dessa forma, né? Que ninguém esperava, que depois chamaram eu também para dar entrevista, e aí pegou todo mundo de surpresa. Mas foi uma surpresa o jogo dele. Né? Ah, todo mundo chora, né? Você nem chorou. A gente chora porque danada. que é uma conquista, não só dele, né? É uma conquista de todos, né? Da equipe. Muita coisa envolvida, né? Muita gente envolvida. Muita coisa, porque o que a gente relata aqui é 1/10 do que de fato a gente vive, né? Não só aqui, né? Existe a vivência em geral, né? Como um todo. Então, a gente vê ele chegar nesse ponto. Porque ele sai de uma transição entre... É separado. Aí ele se envolve. Aí ele começa a treinar, mas treina daquele jeito. Aí você começa a colocar ideia de jogo. Aí, daqui a pouco, você começa a impulsionar o garoto para coisas novas. Mas não é uma pessoa envolvida. São diversas pessoas envolvidas em prol de um garoto para se desenvolver e fazer o que ele gosta. Meu, é muita coisa. Porque pensando nisso, a criança se dedica a isso com todos, né? Se dedica com o objetivo de ser um jogador, sem saber se vai ser de fato um jogador. E na questão dele, que o hiperfoco é isso. Se ele não joga, ele vai fazer o quê, né? E aí, inclusive no decorrer desses 8 anos, eu me questionei muitas vezes. Será que eu estou fazendo certo? Porque eu estou incentivando, que é o correto, incentivar.
Mas e aí as outras habilidades, É verdade, hein? né? O que que a gente faz? Qual que é o mais correto, né? Mas, assim, a gente vai levando, tá dando certo, vai dar certo e segue em frente. Mas por conta também da parceria de vocês, assim, até hoje, pela ajuda que tem dado para nós, todo o respaldo. É, isso realmente pesa bastante, isso contribuiu demais. Hoje o nível que ele está é bem acima da expectativa que tínhamos no começo, porque envolve diversas situações, é o comunicar-se, e futebol precisa se comunicar, entendeu? É, Até você perguntou sobre a questão da comunicação. E aí a gente percebe que, assim, cada criança, lógico que tem sua habilidade, sua forma de entender, né? E o Anthony é muito visual. E aí a gente identificou isso, né? Mostra, tem que tem que mostrar. Tem mostrar que mostrar. Aí o pro... outra criança, ela prefere ouvir mais. Então vocês vão adaptando o treino em relação a isso, para ele poder de fato entender. Porque ele não entende diversos comandos. Então, ele entende no máximo 2, 3 comandos. Você vai fraciona para que Então, ele às vezes vocês consiga falam entregar. assim, ó, vai no cone tal, depois no disco tal, depois não sei o que lá, que dá voltas. Tem hora que nem eu falo assim, Imagina ele, ele vai e ele né? processa isso hoje Sim, muito, assim. Ele surpreende até, eu falo, nossa, e ele entendeu. Eu mesma não decorei. porque antes tinha que fracionar, é o que eu falei do processo, conforme vai fazendo, vai repetindo, não tem ausência, tem sequência, e ele é assíduo nisso, automaticamente ele começa a entender os comandos. Porque o aprendizado dele também é por repetição. Repetição e visualização, e é feito isso o tempo todo, né? Então, na quadra consegue obter esse êxito por conta disso, né? Muita repetição. Agora digo um negócio, falando de ingresso, né? Num ambiente competitivo. Como foi para você receber a informação? O Anthony vai jogar tal campeonato. Porque quem comunicou você foi o Ramon, certo? Através de uma reunião entre a comissão e falamos assim: precisa montar a equipe. Ah, tem tal idade para jogar. Ó. Essas idades pode jogar. Nessas idades tem X meninos. Desses X meninos, Y joga. Ó, mas na lista tem o Anthony. E aí, começa a colocar ele agora, vai jogar uns festivalzinho, vai pegar festival, vai pegar campeonato. Como é que foi para você começar a receber essas informações de competição? Porque até então era só o treino, né? Treino competição interna, né? A E interna, às né? vezes é alguma competiçãozinha aí, um amistoso aqui, outro E lá, quando teve que né? sair. Agora, aí vem toda a preocupação, né? Toda a preocupação de Não, é como assim, vai como é que lidar com você essa. recebeu? Gente, e agora? Tipo assim, como é que foi? É igual convocação da É. seleção. Aí meu marido falou: ah, não sei não, você vai participar. Aí a gente faz reunião em casa, né? Tem reunião para tudo que é lado. E aí, nós vamos colocar, não vamos colocar, como que vai ser? Porque se por, vai acontecer. Olha lá o que pode acontecer, hein? Mas assim, fico feliz, porque se a escola está dando oportunidade para ele, é sinal que ele de fato está desenvolvendo. E é a oportunidade dele viver essas experiências. Mesmo que a gente morra na grade. Já já vou chegar nessa final que eu quase dei um troço em você, né? Eu não, né? O time, Ai, o pênalti vai, pênalti vai, ah, pênalti vai, tava sobrando o homem lá, meu. E ele querendo ser o primeiro, tá? mas assim, lógico que gera toda uma ansiedade, mas a gente fica feliz porque assim, é o que vai fazer ele evoluir. Acabou. Ele tem que participar. Desbravar isso daí, né? Se ele não sair e ficar só nesse núcleo, não vai desenvolver mais. Isso é verdade. Né? Então, a importância do campeonato para uma criança é justamente a experiência E mesmo. digo um negócio, você fica lá na torcida, muita gritaria, envolvimento, tal, falação, é X garoto, é Y de garoto. E como que fica a tua cabeça? Porque é apanhado de sentimento ali, né? Porque você olha ele, o seu ouvido tá aqui também em todo o cenário, né?
visualmente falando, e Porque a gente tem ouvindo, que ser honesto que, assim, comentários na grade, ela vai sempre existir, vai né? sempre existir. E A aí, gente meu, fica porque ouvindo o comentário das outras crianças, eu falo, com certeza vão falar. é porque Então, eles não têm ideia, né? Do aí, Anthony. não, e que eu sou a mãe, às vezes, todo É, então. lado, né? Mas, que eu te disse, até agora não teve nada sério, né? A gente fica ansioso, não tem, assim, o resumidamente nervoso, ansioso por todas essas questões, esses fatores, torcendo pela evolução dele, torcendo para que ele vá bem, torcendo para que ninguém fale nada, que a gente também não sabe o que vai acontecer de fato. Se alguém comentar alguma coisa, o que que a gente vai fazer? Sim. Qual vai ser a reação, né? Se eu vou realmente xingar a pessoa, vou para cima ou vou ficar quieta, né? Então, é, a gente vai lidando da melhor forma possível. Acho que resumidamente é nervoso, ansiedade, coração na boca, lutando para que as coisas melhorem e amenize aí para que a gente também consiga dar uma tranquilidade para ele, né? Porque se a gente Sim. também ficar nervoso, ele vai olhar para nossa cara e vai falar ferrou. Ó, eu vou dar um cortezinho aqui. Ramon, vem aqui, por favor. Vem aqui, Ramon. Ele só vai dar a carinha dele aqui, que é para as pessoas saber quem é o Ramon, né? Que tanto fala, né? Ramon é Só famoso, né? Não, Mas ele Ramon não é gosta de famoso. Pode vir aqui aparecer. no meio, Ramon. É só aqui no meio dar uma agachadinha aqui, assim, ó. Dá uma agachadinha assim, ó. Olha ali, ó. Ó, pessoal. Esse daqui, ó, é o culpado, tá, gente? É, É isso? de tudo, é. É o Ele é cu- culpado do Anthony também só querer bater bola pingando também. Ah, ele Ele é é o o culpado. culpado. Ele é o culpado, essa máquina aqui, tá bom? Que já. É o rei do vôlei, o rei do vôlei é ele. O rei do vôlei é ele porque desde pequenininho a gente trabalhou muito isso, que é o que ele tinha um hiperfoco. E aí até hoje ele sempre pede, hoje vai ter bola pingando, vai ter pingando, então eu vou mensurando isso com ele, porque é algo que anima bastante ele. Legal, ó. É o Bebeto. Temos o Bebeto na FAQ. Valeu, Ramon. Prepara. Ramon vai preparar o nosso churrasco. Vai ter o churrasco aqui do nosso professor japonês, que tá se despedindo aqui, vai voltar pro Japão, então nós vai fazer um churrasco de despedida aí. Ah, o churrasco não é pra mim? Não, é pro... Que isso, gente? Olha não acredito só. nisso. Valeu, Ramon. Valeu, valeu. É, tá vendo? Ele é o culpado. São 8 anos com ele, hoje personal com ele também. É assim, é extensão. Hoje o Ramon e a escola é extensão da nossa casa. Ramon tem que permanecer aí mais uns 50 anos na escola. Ramon tá ficando velho, hein? Ramon tá ficando velho. Não, legal, meu. Muito bom. Evolução, desenvolvimento, a forma como foi tudo conduzido, a paciência de vocês, o entendimento de vocês em cada estágio que ele passou, em cada estágio que ele foi lançado para uma nova vivência. Isso, de certa forma, engrandece, fortalece o trabalho e faz, no meu caso, entender que a relação entre atleta, professor, pai, professor, entendeu? Essas relações que eu bato na tecla bastante, me faz entender que cada vez mais ela precisa existir, Sim. entendeu? Isso é no colégio, cada vez mais existir porque existe uma pessoa que é muito especial em todo esse contexto, que é o garoto. E não falando especialmente em patologias, né? Isso como um todo, não importa se a criança tem alguma questão ou não, ela precisa de todo o apoio do pai e da mãe, o acompanhamento junto com a escola. Isso é fundamental, né? A gente vê muitas crianças buscando durante o jogo a aprovação do pai e da mãe na tela, né? Olhando, vendo se o pai aprova aquilo que ele fez. Então a gente vê a necessidade da criança em ter o pai e a mãe presente e apoiando, né? Sim, isso é bom. Digo um negócio. O Anthony, o Wellington tá jogando, né? A Copa dos Pais. Eu inventei uma Copa dos Pais. Espero que você não invente a Eu- Copa das Mães, pelo amor de Tá Deus. chegando, hein? As mamães já. Ai, meu Deus. É assim, ó, o Wellington, nós inventamos aí uma competição. Inventamos não, né? Não é bem assim. Vimos que os pais poderiam fazer atividades. E eu falei, vamos fazer uma atividade, né? Até conversei contigo sobre.
Sim. Criamos até ideias, né? Enfim. E aí, iniciei o treinamento com os pais. E falei, gente, vai ter um campeonato dos pais. Pronto. Aí o Wellington inventou de ser atleta. O Wellington falou, eis um atleta aqui. Projeto. É o projeto. Não fala assim dele, gente. Ele vai O me Wellington, o matar. Ele Wellington, deve estar o assistindo Wellington tá na isso. final? O time dele tá Final na final? prata, né? É verdade! O time Não, mas do Wellington. não vamos falar mal dele, não. Tá indo bem. Tá indo bem, né? Mas você colocou ele num desafio muito difícil. Eu coloquei ele de líder do Não, negócio, você colocou né? não, você colocou para jogar e colocou de líder. Aí, Duas assim, funções, você lascou o homem. não. Era só uma, né, Wellington? Mas Coloquei. tá ótimo, porque tá desenvolvendo, crescendo. Tá muito bom isso. Tá bom isso pra você? Tá bom, porque esse campeonato tá sendo excelente. E o Anthony, como é que treino recebeu isso? excelente. Ele fica feliz pra caramba. Ele pergunta toda sexta-feira, pai, você vai treinar amanhã? Nós vamos, né? Eu vou com você, pai. Nós vamos treinar. Então acabou que agora se tornou um impulso até pro garoto vir pros treinos também, Sim. né? O Anthony já gosta, mas falando em outros pais, né? Eu já ouvi comentários aí, a mãe falando, agora, graças a Deus, meu filho vai treinar no sábado. Porque o pai tá vindo e tá trazendo. Vindo, o pai tá treinando, tá Eu gostando. acho que o mais importante desse projeto, eu acho que o fundamental é o pai vivenciar o que o filho que vive. o filho vive. Isso é bom. Eu já vi vários pais aqui que não falam mais na grade. Realmente. Que falavam, brigavam Realmente. com o filho e agora que estão lá exercendo a mesma função, vendo a dificuldade, não tá mais cobrando como cobrava o filho. Isso na eu grade. percebi, tá? Teve mudança sim, teve pai que evoluiu bastante com o trabalho, Sim. né? Entendimento de jogo, o campeonatinho tá muito bacana, entendeu? E o Anthony até me cobrou na tela. E aí, você não vai colocar meu pai para jogar, não? Eu falei, ele é o treinador do time dele. Agora é ele que comanda as ações lá, Anthony. Mas assim, uma alegria, né, imensa, assim, dos pais. Não, e né? outra coisa, a gente percebe cada vez mais as pessoas distantes, né? Então, a gente vê assim, pessoas que treinam muitos anos, vão para campeonato, estamos juntos aí, né, com um objetivo comum, que não tinha amizade. Sim. E agora gente- esse ciclo aí, né? Agora a gente vê mais integração dos pais lá de fora conversar, porque normalmente a mulher é que fala mais. Sim. Então, assim, Fala um pouquinho mulher só, vai. conversar e fazer amizade é normal. Mas os homens eram todos separados. Hoje você já vê Eles mais próximos, mais né? próximos, né? Mais participativo. Isso vai refletir nas crianças. E nos campeonatos, a participação da torcida, da união, da motivação. Então a gente vê um reflexo muito positivo na questão dos treinos. Não, legal. E diga um negócio, com tudo isso, se tornou um orgulho para você o Anthony no desenvolvimento dele. E agora o Wellington. E agora o Wellington, né? Então, também. não posso deixar o homem de fora, né? É. Agora o Wellington. Tendo todo esse desenvolvimento, o que mais orgulhou você o Anthony, assim? O que mais orgulhou você em todo esse processo? Você consegue resumir para nós aqui? Porque falar do Rafael, meu filho, esses dias ele participou de uma apresentação, ele não lê direitinho, né? Aí ele segurou uma folha na apresentação e estava cantando, né? Aí eu falei, nossa, o Rafael ele não lê direitinho, mas ele estava com a folha assim segurando e como se estivesse lendo e cantando, né? Sim. Aí acabou, eu falei, Rafa, você estava lendo? Ele falou, sim. Eu falei, mas você sabe ler? Ele falou, não. Eu falei, mas por que você estava segurando a folha? Ele falou, para ler. Assim, foi um orgulho imenso ver o Rafael como ele era, como ele está e como está se desenvolvendo. E para você, assim, eu amo assim ver o Rafael desenvolver, né, da forma como ele está, né? Nós como pais, resumindo, Anthony, superação. A palavra é superação. Dedicação. É um menino que vive e respira e se dedica, porque, que nem eu disse, nós estamos falando aqui do futebol. E o que a gente tem fora o futebol? Hoje ele tem diversas terapias e ele não falta, e ele vai em todas, e ele se dedica cada vez mais. E até as terapeutas
verificar se de fato ele é alfabetizado ou não. Ele tem uma vontade enorme de ser alfabetizado, então ele se dedica por isso. Então ele quer isso. Então isso me deixa muito feliz. Porque Bom ele demais. podia pegar tudo isso e se acomodar, E não né? transformar. É. E nós também se conformar. Mas na verdade não. Nós não vamos. Eu falo que como objetivo de vida é tornar o meu filho aos 18 anos independente, autônomo, que ele não tenha, porque assim, eu acho que o pensamento de todo mundo é na minha falta. Então, o Anthony, na minha falta, ele tem que ter autonomia. Então, todo esse processo é com o objetivo disso. Legal. Sandra, que mensagem você passa aos pais que têm sido protagonistas nessa tecnologia, ou essa tecnologia? Que mensagem você passa, não só relacionada a buscar, de repente, futebol, buscar outras atividades, mas que mensagem você traria para esse público que, de repente, não está se encontrando ainda? Eu diria que assim, parte do princípio da aceitação. Enquanto você não aceitar que de fato seu filho precisa de um apoio, você não vai conseguir caminhar. Aceitar não é uma coisa ruim, né? Que tem pais que falam assim, eu não queria ver assim, não quero, não aceito, não vou. Não, não importa. Aceite e busque recursos. Um dos recursos é o esporte, mesmo que não seja o futebol. E quando começa a viver e vivenciar essas questões, você começa a entender a importância do esporte, a importância da estrutura, do acompanhamento. É extremamente importante o quanto antes você fazer isso para a evolução da criança e para o bem-estar de vocês também, porque vai ver que de fato evoluiu, de fato pode, é capaz. Então, reconheça, aceite e busque ajuda. Todo mundo precisa de ajuda, inclusive psicológica. Porque para lidar com todas as questões sociais, burocráticas e afins, é difícil. Então, busque ajuda, aceite, que vai dar tudo certo. E o esporte é fundamental, porque a gente fala de motricidade, a gente fala de foco, de obediência, né? Tem diversos fatores que o esporte aborda e que vai ajudar. Vou falar, mas motricidade é por quê? Seu filho precisa de motricidade para pegar um garfo, uma faca e comer, para ter independência, para tomar um banho, né? Então, são coisas básicas. Então, acredite, busque recurso, busque informações e aceite. Foco e determinação, vai dar tudo certo. Show de bola. Então, uma mensagem aqui na PAC, vou dar uma lida aqui, ó. Aqui na PAC a gente entende que cada aluno tem o seu tempo. E o processo do Anthony é o maior exemplo do nosso sucesso. Sim. É. Então, ficamos muito felizes com tudo isso. Né? Em breve aí vamos soltar nas redes sociais o Anthony fazendo os momentos dele, treino, jogos. Logo, logo gol em campeonato. Nossa, olha. Você não falou do campeonato que você me colocou em apuros lá na grade, né? Verdade. Um passinho para trás aqui, gente. Nosso time foi campeão, né? Categoria campeão. Foi campeão nos pênaltis. Olha só isso. Aí bate o primeiro, bate o segundo, bate o terceiro pênalti e erramos. Aí vai para as alternadas. Aí Não, e todo esse tempo o Anthony no seu pescoço querendo bater. Querendo bater o pênalti. Deixa eu bater. Eu calma, crendo que iríamos matar as penalidades ali, ó. Nas fases iniciais. Aí começa a apertar o cerco. Começa a apertar. Aí vem o penúltimo pênalti. Que se o penúltimo ambas as equipes fazem o pênalti, ia no Anthony.
aí já tava o teu coração lá Não, eu já tava querendo matar você. Porque assim, você pode colocar ele nos primeiros pênaltis. Não no último para decidir o campeonato. Olha a responsabilidade. Aí ele pega, bate o pênalti, eu sou campeão, uma decisão dele. Aí você não ia me matar. E se, e se erra? Vou te matar. Não, parabéns, mas eu vou continuar te matando do mesmo jeito. Mas da próxima você coloca nos primeiros. Pelo menos se erra, tem os outros para poder consertar. Durante o campeonato, teve um pênalti, né? Que ele foi bater. Teve um jogo antes. Jogo antes. Pênalti. Posso bater? Pode, vai lá bater. Aí aquela expectativa, a gente filmando aqueles holofote em cima do homem. Sim, Aí ele bateu bem o pênalti. bateu Deslocou o goleiro, bateu bem na trave. na trave. Você viu como é que ele ficou? Extremamente nervoso. Nervoso, bravo. Aí eu falei, e agora esse homem? Não vai querer bater mais pênalti. Falei, agora ferrou. Não vai querer bater pênalti. Aí, mãe, por que que eu errei aquilo? Mas durou 30 minutos. Ah, no outro dia eu já queria bater pênalti. Já tava aqui na grade falando se você não ia colocar ele no outro jogo. Olha, O Antônio, ele come o juízo de todo mundo nessa escola. mas pra nós é gratificante demais, porque é todo o processo. Né? Sim. Então, ficamos muito felizes. Torna a falar. Esse sucesso sucesso de todos. Sim. Sucesso de todos, porque é algo extraordinário. Para nós, extraordinário. Tem. Vou falar com a assistente. Tem algum comentário? Alguém perguntou alguma coisa? Porque eu vou finalizar agora, fazer os agradecimentos. Ah, isso aí deve ser o Lincoln. Que, ó, o Anthony. Vai treinar hoje? Fabiola Santos. Vai treinar. O Anthony não falta, né? Ele já veio treinar com febre. Ele já veio com febre, ele já veio com diarreia, já veio com de tudo que podia. Dia que ele faltar a um evento. Não, essa semana, quarta, foi? Quarta, eu cheguei atrasada, todo mundo, não pode ser que o Anthony... Meu carro quebrou no meio do caminho. Por isso que eu cheguei atrasada, mas eu sempre chego adiantada. Mas aí, ele assim, mãe, no carro quebrado, eu não vou treinar. Eu falei, meu filho, primeiro eu tenho que resolver isso aqui. Eu vou chegar atrasado. Eu falei, calma, mas vai dar certo. A gente pega o Uber e vai. Viemos, ele vai treinar sim, vai, não tem jeito. Não, ele vai treinar. Ah, e ele já, inclusive, a hora que eu tava saindo de casa, ele falou, fala pro Adriano que ele tem que me colocar no jogo. Ele falou para me dar esse recado para você. Então a gente vai aguardar os próximos campeonatos, né? Legal. Alessandra, obrigado pela presença, tá? Foi muito bom tê-la aqui com a gente. Falar do Antônio sempre vai ser um momento único. Vamos lá, finalizo aqui. Quero agradecer a presença da Alessandra. Foi muito bom. Deixa eu ver, tá funcionando, tá certinho aí agora. Tá legal. Foi muito bom ter você aqui, porque falar do Antony é muito importante para nós, é importante para quem assiste, porque não é algo simples, é complexo, e tudo isso que o Antony conquistou aqui com a gente foi bom. Então, fico agradecido. Lógico que teremos tantos outros pais aqui visitando a gente para falar também sobre os filhos. Eles vão ter esse momento. Tem pai que já está me chamando e falando, Adriano, não me chama que eu não vou. Tenho vergonha, mas ele vai ter que vir, vai quebrar o gelo aqui, que eu também tinha minhas dificuldades e tá tudo certo. Mas fico agradecido, tá? Com certeza isso vai tocar tantos outros pais e com certeza vai ser algo ímpar. Então, não estamos no Fongaro hoje, estamos hoje na FAC Academy aqui em Santo André.
Então você que quer conhecer o nosso trabalho, FAC Academy _ Santo André, esse é o nosso Instagram. A FAC, que é o vermelhinho, FAC _ Atlético Clube, que é AC. Acessa lá o nosso Instagram. FAC TV. Se inscreve. @FAC Oficial. Se inscreve, siga, compartilha, enfim. Faça isso aí com a gente, tá? Vem acompanhar todo o nosso trabalho, que com certeza vamos crescer cada vez mais. Deixo a fala contigo. Muito obrigada. Obrigado pela participação, né? Obrigado pela oportunidade, mais uma porta aberta aí para a gente falar do Anthony, da escola como um todo, né? Obrigado por tudo, pela paciência, dedicação de vocês e por tornar tudo isso mais leve, né? E obrigado aos pais pela paciência, às vezes com o Anthony na quadra, com seus filhos, que eu sei que às vezes o Anthony pega e cisma com algumas crianças, principalmente com o Lincoln, e paciência que todo mundo tem. E eu vejo um amor, um carinho muito grande com o Anthony. Então, cada vez que vocês tratam o Anthony dessa forma, vocês estão me abraçando também e tratando nós com carinho também, porque eu vejo o quanto vocês tratam ele com amor, com carinho, com acolhimento, que é o que eu tenho aqui dentro da escola. Obrigado por tudo. Legal, só não vai chorar. E vão para as próximas. Para os próximos vídeos, para os próximos acontecimentos. E eu convido os pais também a participarem, né? Incentivar a causa, vir, falar, relatar a situação de cada filho. E participe. Mesmo com vergonha, dá tudo certo. Vai dar tudo certo, gente. No começo ali um pouco acanhada e tal, mas vai dar tudo certo. No final dá tudo certo. Agradeço. Qual é o Instagram do Anthony? Anthony Luigi _ Atleta. Esqueci. Acho que é isso. Cadê a sua assistente? Assistente. Se não me engano, é Anthony Luigi _ Atleta. Tá. Anthony. Isso, né? Anthony TH. Anthony TH, Y no final, Luigi _ Atleta. Seguem ele lá, acompanhem. Na descrição do vídeo também vai estar. Segue ele lá, que eu compartilho também as situações que ele vivencia aí e algumas coisas externas. Legal, obrigadão, gente. Fiquem com Deus. Agora a Alessandra vai comer um churrasco. Você vê que é diferente demais, cê é louco. Eu fazendo uma dessa, sabe o que acontece? Os que passaram vai falar, da hora, Adriano. Nem água tinha. A água tá aqui, tá? Não me xinguem. A água tá aqui. Nem água tinha, Adriano. Agora vai ter churrasco? Sacanagem. Show de bola. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu.